Nós louvamos ao Senhor, adoramos e vamos agora ouvir a palavra dele. Eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e faremos a leitura do verso 35 a 39. Romanos, capítulo de número 8, versos 35 a 39. Obrigado pela sua participação, por todos que estão aqui conectados. Farei a minha leitura na edição revista e atualizada de Almeida. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedores. Essa palavra, diante da situação que passamos, parece difícil de pronunciar, parece situações difíceis de conviver. E esta palavra de Paulo, escrita aos Romanos, ele coloca diante também das situações que pode advir a cada um de nós. Situações que nos deparamos, que vamos, ou que vêm de encontro a nós, e que precisamos, de certa forma, reagir. Reagir positivamente. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Diante dessa situação, dessa palavra que fala que nós somos mais que vencedores, mas que nós estamos tendo uma avalanche, de situações que vêm contra nós. Como reagir positivamente? Se disse que somos vencedores, então qual deve ser a nossa reação? Como que nós devemos nos portar diante desta situação? Por isso, reagir positivamente é algo importante dentro da nossa vida. Reagir diante das situações é muito importante. Um oficial do exército uma vez disse que o tempo de guerra é sempre favorável quando sabemos usá-lo. Palavra bonita, expressão bonita, mas aí você fala assim: como? Como devo usá-lo? Esta realmente é a questão. É o fato que muitas das coisas da nossa vida nos é favorável quando nós sabemos utilizar. Se você, por exemplo, tem diante de você uma situação, como você poderá encará-la? Você poderá ficar abatido, ou você pode reagir de forma tal que você sobreponha esta situação, ache uma solução, busque, mesmo que isso faça você gastar um tempo determinado para achar esta solução. A vida que nós temos enfrentando essas situações. Já ouvi, de algumas pessoas, que nós não podemos, controlar o que vem até nós. Nós não podemos, por quê? O que vem até nós vem de outras pessoas. Nós não podemos controlar
Nós não podemos controlar a palavra que as outras pessoas falam para nós. Nós não podemos controlar os sentimentos que as pessoas têm por nós. Mas nós podemos controlar e nós podemos fazer com que a nossa reação seja favorável ou desfavorável diante de tais situações. Por isso, a nossa vida é determinada pelas reações que nós temos diante dessas coisas que vêm contra nós. Assim, diante das situações às quais nós convivemos e vivemos ultimamente, eu quero convidá-lo a você a pensar como você tem reagido diante das situações. Se você tem uma reação apenas na defensiva e apenas também como eu vou usar uma expressão aqui, talvez você tenha vivido uma vida de esponja, absorvendo todas as notícias ruins que têm vindo, seja pelo seu celular, seja pela sua TV, seja pelo jornal em folha ainda impresso, ou seja também pela Rádio Peão, tão conhecida Rádio Peão. Como é que você tem reagido? Se a palavra fala, acerca, que olha, nada poderá separar-nos do amor de Deus, eu pergunto a você, e o amor de Deus que está no teu coração? E Jesus que já entrou na sua vida, o que você tem feito para que, através dessa vida com Jesus, você possa reagir de forma favorável, enfrentando essas situações, para que você seja mais que vencedor? E eu quero dizer mais, vencedor ainda, até mesmo se você vier a falecer por conta da Covid. Existem situações que nós não compreendemos. Existem situações que nós ficamos a pensar, mas por que Deus permitiu? Deus tem suas razões. Nós sabemos que um dia nós vamos partir. Nós não sabemos quando, nem como. E às vezes, quando essas situações que vêm contra nós começam a se demonstrar o como, nós ficamos realmente com dificuldades. Por isso eu quero que você possa aprender a reagir. Geralmente, o ser humano reage através de duas coisas. Primeira, que é a mais comum, você pode reagir reclamando e lastimando. Mas eu creio que você, salvo em Jesus Cristo, não deve fazer isso, né? É brincadeira. Todos nós fazemos esses erros. Mas também, outra reação, você pode fazer com confiança. Uma reação de confiança com coragem. Fazendo com que o mal, em uma situação, se dissipe e torne essa situação melhor. Se você perguntar acerca de pessoas que passaram por maus momentos e hoje como é que ela vê, ela fala, nossa, eu passei por tudo isso, eu pensei que não ia resistir, mas Deus me ensinou muitas coisas. A origem das situações que vêm contra nós pode ser má, mas com o tempo resultará num bem, dependendo de como você reage. Você terá transformado o mal em bem de acordo com a sua reação. E é por isso que nós pedimos a Deus muita sabedoria para situações que vêm contra nós. Na minha oração diária eu peço, Senhor, livra-nos do mal. Mas peço também que Deus dê sabedoria para enfrentarmos as situações que vêm contra nós. E vêm de uma maneira sorrateira, às vezes camuflada de bem. Por isso, quando situações estão muito bem, você tem que perguntar também se isso não são armadilhas que se vêm para te enganar. Por isso eu quero dizer que é muito importante que você aprenda a analisar os fatos e ver as situações, conversar com as pessoas, conversar com Deus, porque dependendo de como você reage, vai ser também o seu resultado. Vai determinar as próximas situações que você vai ter que administrar, etc, etc. Um exemplo que eu vi escrito, é que uma certa mulher de uma
com uma grande cultura, e ela não temia a Deus, mas se rendeu a Deus, se rendeu a Jesus Cristo. E daí muitas perturbações começaram a acontecer na vida dela. Foram se somando. Essa mulher começou então a ter algumas situações ruins em sua vida. Veja, o marido, né, se mostrava mais surdo diante de Deus e desviado também diante dele. A filha, uma filha moça, muito inteligente, ela foi internada no hospital psiquiátrico. Se você passasse esses 2 pontos da sua vida, né, com o seu cônjuge, ou com a sua filha ou filho, numa situação dessa, o que você faria? Qual seria a sua reação? Talvez você já diria, né? Não conseguiria viver mais. Somando-se a isso, essa mulher, né, teve também na sua vida que seus dentes começaram a cair. E o dentista disse assim para ela: olha, nada eu vou poder fazer, porque esses seus dentes vão cair. Mas eu quero dizer, né, que esse é um testemunho, e esse testemunho dessa mulher era que com seu espírito forte, ela venceu tudo. E a sua filha, depois recuperada pela fé e pelo amor, né, que essa mãe tinha para com ela, ela disse assim: mamãe, tudo foi derramado sobre a senhora. Tudo, tudo. E a senhora se assenta e sorri. E ela continua: a senhora é admirável. Como que pode acontecer uma situação dessa? Talvez você diria assim: se fosse comigo, eu não aguentaria. Talvez seria a reação mais fácil. Mas aquela senhora era realmente admirável. Mas veja bem, o que aquela senhora tinha de admirável? Qual foi o segredo de tudo isso? Ela diz: nada agora me fere. Agora que ela quer dizer assim, depois que ela pôde entregar a sua vida a Deus, nada agora fere. Eu tenho o poder de enfrentar tudo. E naquele caso, né, do dentista que foi relatado aqui, que eu falei aqui, né, ela sabendo disso, ela entregou o caso para Deus. Ela orou bastante, ela se colocou diante de Deus, e aqueles seus dentes, que segundo o dentista iria cair, não caiu. Os dentes se firmaram. E depois, quando ela voltou ao dentista, esse dentista chegou para ela e disse assim: minha senhora, a senhora vai morrer com esses dentes. Vai morrer com esses dentes. Eu não sei o que aconteceu. Essa mulher tinha uma reação diante dos seus problemas. Essas reações faziam com que todo e qualquer tempo concorresse para que aquela situação de bem acontecia. Talvez você fale assim: mas isso não aconteceu da noite para o dia? Certamente não. Mas dependendo de como ela reagiu, ela poderia ter uma outra história. Por isso, meus queridos, nós vemos que nesse caso e nesse exemplo, nada a molestava. Ao contrário, parece que as situações e as tomadas de decisões, as reações que ela tinha, ela não se sucumbia, mas diante do Deus que ela se rendeu, ela deixava então que Deus pudesse então tomar a rédeas da situação e estar com ela enfrentando as situações mais difíceis da sua vida. E é por isso que a gente precisa aprender a reagir diante das situações. Se, por exemplo, diante da situação que nós vivemos, nós falamos assim: não adianta mais, deixa a vida me levar, como diz um cantor, deixa a vida me levar. Certamente, para muitos casos, né, que há aí aglomerações, essas pessoas estão pouco ligando com a vida. Mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos pela vida e não pela morte. Um poeta americano,
já falecido, chamado Edwin Markham, disse: a tristeza estira os nossos corações para a alegria. E é fato. Quando você está diante de alguma situação que você está enfrentando, você às vezes até fica triste. Eu não estou dizendo que ela enfrentou a situação sem tristeza, aquela mulher do exemplo. Nós mesmos enfrentamos situações e situações que nós falamos, não vamos conseguir. Às vezes até choramos. Mas nós ainda confiamos. É como os salmistas, né, quando escreve aqueles salmos tão depressivos, mas ao final ele acha força, mira em Deus e diz assim: mas eu creio no Senhor, e eu sei que Ele está comigo, e eu sei que Ele está ao meu lado, eu sei que Ele me levantará, eu sei que Ele me dará vitória. Vários salmos dizem isso. Por isso que situações de tristeza, situações que nos mexe, que nos faz, né, às vezes até ficar quebrados, nos ajuda também posteriormente. As tristezas, né, estica o nosso coração para novas realizações. Citando também, né, um evangelista e um missionário, ele diz assim, que a tristeza ara, de arar, né? A tristeza ara a terra, preparando-a para que Deus nela semeie. E aí a parte melhor, né? E nós façamos a colheita. Você crê nisso? A tristeza ara a terra, preparando-a para que Deus nela semeie e nós façamos a colheita. Quanta tristeza nós passamos nessa situação que convivemos, de morte, de doença. Mas como nós enfrentamos tais situações? Eu proponho hoje a você a estar diante desse texto da palavra de Deus, diante daquilo que Paulo convivia. Ele falava, olha, eu estou passando por uma situação de tribulação, estou passando por um momento, né, de dificuldade, mas nada pode separar do amor de Cristo, nada pode separar do plano de Deus, nada pode separar de Deus, nada, absolutamente nada, porque mesmo diante de todas as situações que aos olhos humanos parece uma derrota, ele diz assim, em Cristo, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nem morte, nem vírus, hoje falando, né, contextualizando, nada pode separar do amor de Deus. Eu quero que você se coloque diante dessa situação, olhando o amor de Deus, pedindo a ajuda do Senhor, para enfrentar toda essa situação. Nós clamamos e estamos clamando e pedindo para várias pessoas, entubadas, hospitalizadas, fazendo tratamento em casa. Estamos também pedindo pelas pessoas que estão também desempregadas, pessoas que estão passando dificuldades. Mas lembrando também que juntamente com elas e conosco está o Senhor, nos orientando, nos dirigindo, para que a nossa reação não seja aquela reação de ficar prostrado, de ficar tristonho, de ficar tão somente se afundando em tristeza e jamais olhando no Senhor. Nós precisamos olhar no amor de Deus, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar tendo algo mais do que as péssimas notícias que nós vemos hoje. Você pode tê-las, mas saiba enfrentar. Enfrente-as com esse amor de Deus, que apesar de todas as situações não acaba. Enfrente com a fé no Senhor, num Deus todo-poderoso. Num Deus que aqueles que iam para Jerusalém, andando pelo caminho, diziam, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. Creia nisso. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso precisa ecoar no seu coração, mais do que as más notícias, porque essa fé que temos em Deus, ajuda-nos a enfrentar, ajuda-nos a estar reagindo positivamente diante das situações às quais nós nos deparamos. Onde quer que você esteja, qual o maior problema que você tem que enfrentar? E eu quero dizer para você, qual tem sido a sua reação? E eu quero te ajudar em oração neste momento. Você e eu nós podemos reagir diante de tais situações. E eu quero que você possa, diante do Senhor, fazer uma oração aqui, dizendo: Senhor, eu quero crer cada dia mais nesse amor de Deus, em Cristo Jesus, que não me abandona, que está sempre comigo. E eu quero aprender a reagir de forma efetiva, diante de todas as dificuldades que eu enfrentar, e não me sentir derrotado jamais, mas ser, como Paulo diz, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, que é o Deus também Todo-Poderoso. Eu convido você a, nesse momento, abaixar a cabeça e fazer uma oração, se colocando diante de Deus, pedindo: Deus, ajuda-me a reagir de forma diferente. Ajuda-me a crer mais em Ti. Ajuda-me a achar mais soluções. Ajuda-me a, juntamente contigo, ter essa sabedoria que o Senhor coloca na palavra. Quem quiser ter sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Vamos orar. Faça a sua oração. Eu vou te dar um tempo para que você faça a sua oração diante do Senhor. Senhor, peço-te, ó Pai, que nos ajude em cada situação que contra nós venha, nós possamos reagir com a fé em Ti, com a sabedoria que buscamos na Tua palavra e na Tua presença. E que possamos, Senhor Deus, ter uma reação positiva, e não aquela negativa, a que fica sempre derrotado e sempre desanimado com a situação. Senhor, nós rejeitamos isso em nome de Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, ó Pai, buscar sempre em Ti a solução para os nossos problemas. Não que o Senhor vai resolver tudo, mas que o Senhor certamente irá nos dirigir para essas resoluções. O Senhor, sei que faz o impossível acontecer. E muitas vezes, Senhor Deus, nós pedimos isso. E o Senhor tem feito isso também. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo de tantas notícias ruins, que possamos, Senhor Deus, reagir de modo positivo, para, Pai, que não venhamos ser refém das más notícias, e que fiquemos reclamando somente, mas que possamos em Ti buscar a fé e ter a esperança, Senhor Deus, de mudanças e de transformações. Não por nós mesmos, mas porque o Senhor, ó Pai, é que nos fortalece,
O Senhor é que nos dirige, o Senhor, ó Pai, é que nos encoraja, o Senhor, ó Pai, que faz novo todas as coisas. Dá novas forças, dá nova visão, dá nova perspectiva, dá nova esperança. E por isso, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nos associamos a Paulo, que diz que nada, nada pode separar do Teu amor. E que isso nos é uma esperança muito grande. E que o Senhor coloca também em outras palavras, acerca do Teu socorro, acerca, Senhor Deus, da Tua presença em nossa vida. E que não estamos só, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, e demonstra sempre acerca do Teu caminho. O caminho que o Senhor, ó Pai, nos dirige. A cruz que Jesus morreu e que nos libertou. A cruz que era também apenas a caveira, a morte, mas também foi um sinal da libertação e foi um sinal do Teu poder que venceu a morte para ressuscitar a Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nos ajude, nos dirija e nos guarde, ó Pai, e nos faça diferentes em cada situação, reagindo positivamente, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.